chorando em silêncio. O Espírito Santo está agindo nesse momento, não ignore. E se o seu silêncio não for vazio, mas o momento mais importante da sua vida espiritual? E se essas lágrimas que ninguém vê não forem fraqueza, mas um sinal de que algo profundo está acontecendo dentro de você? Existe uma dor que não se explica, que não se compartilha, que simplesmente se sente. E talvez seja exatamente aí que você está agora, tentando entender por que tudo parece tão pesado, tão confuso, tão distante de qualquer sentido. Você tenta seguir, tenta parecer bem, tenta manter o controle diante de todos, mas quando está sozinho, algo dentro de você começa a desmoronar. A mente não desacelera, o coração se aperta de uma forma que você não consegue explicar, e a alma parece cansada de carregar tanto sem descanso. E então surge aquela pergunta silenciosa, aquela que você evita até de pensar com profundidade, mas que insiste em voltar nos momentos mais difíceis. Onde Deus está em tudo isso? Talvez você tenha olhado para o céu esperando uma resposta clara, um sinal, um alívio imediato, e o que encontrou foi silêncio. Um silêncio que machuca, que confunde, que faz você questionar até a sua própria fé. Você ora, mas sente que suas palavras não passam do teto. Você tenta acreditar, mas algo dentro de você parece enfraquecido. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, que muitos começam a acreditar que foram esquecidos, que Deus se afastou, que não há mais um propósito nesse processo. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você está enxergando tudo isso. O silêncio que você está vivendo não é ausência. O silêncio que você está enfrentando não é abandono. Existe um tipo de agir de Deus que não faz barulho, que não se manifesta de forma visível, mas que acontece nas partes mais profundas da sua alma, onde ninguém mais alcança. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, existe um movimento invisível sendo liberado sobre a sua vida. Algo está sendo ajustado dentro de você. Pensamentos estão sendo reorganizados. Emoções estão sendo tratadas. Feridas que você carregou por anos estão sendo tocadas de uma forma que você ainda não consegue perceber. O que você chama de vazio, Deus chama de espaço para transformação. O que você chama de silêncio, Deus usa como ambiente para falar sem distrações. Existe um motivo pelo qual você não consegue simplesmente ignorar o que está sentindo. Existe uma razão pela qual essa dor não passa rápido, pela qual esse incômodo continua voltando. Isso não é comum. Isso não é superficial. Isso é espiritual. E quando algo é espiritual, não pode ser tratado apenas com lógica, com distração ou com tentativas de fugir do que está acontecendo dentro de você. Talvez você esteja tentando se ocupar mais, tentando evitar pensar, tentando preencher esse vazio com qualquer coisa que traga um alívio momentâneo. Mas sempre que o silêncio volta, tudo reaparece com mais intensidade. Isso acontece porque existe algo que precisa ser entendido, algo que precisa ser enfrentado, algo que precisa ser vivido até o fim, para que a transformação aconteça de verdade. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que ninguém realmente entende o que está acontecendo dentro de você? Quantas vezes você quis explicar, mas não encontrou palavras? Quantas vezes você apenas se calou, respirou fundo e seguiu como se estivesse tudo bem? Esse tipo de dor não é visível para os outros, mas ela é completamente clara para Deus. Existe uma passagem que diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando não sabemos orar como convém, na carta aos Romanos, capítulo 8. Isso significa que até o seu silêncio está sendo traduzido diante de Deus. Mesmo quando você não consegue falar, algo dentro de você ainda está clamando, ainda está buscando, ainda está conectado, e é por isso que você não pode ignorar esse momento. Porque o que está acontecendo agora pode ser exatamente o ponto de virada da sua vida. O que parece confusão pode ser alinhamento. O que parece dor sem sentido pode ser preparação. O que parece um fim pode, na verdade, ser o começo de algo que você ainda não consegue enxergar. Fica comigo até o final.
porque nos próximos minutos você vai começar a entender o que realmente está acontecendo dentro de você. E quando você entender, tudo muda. Sua forma de ver essa dor muda. Sua forma de reagir muda. Sua forma de se posicionar espiritualmente muda. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você sinta algo diferente, não porque tudo se resolveu de fora para dentro, mas porque algo começou a se alinhar de dentro para fora. O mistério do silêncio que ninguém entende. Existe um tipo de silêncio que ninguém consegue interpretar, nem mesmo você. Não é apenas a ausência de respostas, é a sensação de estar em um lugar onde tudo parece suspenso, como se o tempo tivesse desacelerado e nada estivesse avançando. Você continua vivendo, continua cumprindo suas responsabilidades, continua seguindo a rotina, mas por dentro existe uma pausa estranha, um espaço que você não consegue preencher e nem explicar. As pessoas ao seu redor talvez não percebam porque externamente você ainda está funcionando. Mas internamente existe um processo acontecendo que não é visível, não é compartilhável e muitas vezes nem compreensível. Esse é o tipo de silêncio que confunde, porque ele não vem acompanhado de explicações. Ele simplesmente chega e permanece, como se estivesse esperando algo que você ainda não entende. A maioria das pessoas interpreta esse silêncio como um sinal negativo. Pensam que algo está errado, que perderam o rumo, que Deus se afastou. Mas a verdade é que existe um nível de agir espiritual que não se manifesta no barulho, não se revela na pressa e não se encaixa na lógica humana. Deus não depende de sinais externos para trabalhar. Ele atua no invisível, onde os olhos não alcançam e onde o controle humano não interfere. O problema é que fomos ensinados a valorizar o que vemos, o que sentimos de forma imediata, o que pode ser explicado com clareza. E quando algo foge desse padrão, a tendência é resistir, questionar ou até rejeitar. Só que o silêncio espiritual não é um erro no processo. Ele é parte essencial dele. É nesse lugar que as distrações diminuem, que as máscaras caem e que a verdade começa a emergir de dentro para fora. Perceba que nos momentos mais barulhentos da vida, é difícil discernir o que realmente importa. Há muitas vozes, muitas opiniões, muitas influências. Mas quando o silêncio chega, tudo isso começa a se afastar. E o que sobra é você diante de Deus, sem filtros, sem distrações, sem interferências. Isso pode assustar, porque te obriga a encarar coisas que você evitou por muito tempo, mas também é o único caminho para uma transformação real. Existe um motivo pelo qual você não consegue simplesmente sair desse lugar. Não é porque você está preso, é porque existe algo sendo tratado com profundidade. Deus não trabalha apenas para aliviar sintomas, ele trabalha para curar a raiz. E a raiz não é acessada na superfície, ela é alcançada no silêncio, onde não há fuga, onde não há disfarce, onde tudo se torna mais claro, mesmo que inicialmente pareça mais confuso. Talvez você esteja esperando uma resposta rápida, uma mudança visível, um sinal claro de que tudo vai ficar bem. Mas Deus não está interessado apenas em te dar respostas. Ele quer te transformar. E transformação não acontece no ritmo da pressa, ela acontece no processo da profundidade. O silêncio é o ambiente onde essa profundidade se torna possível. Agora pensa comigo. E se esse silêncio não for algo para ser evitado, mas algo para ser compreendido? E se, ao invés de tentar fugir dele, você começasse a observar o que ele está revelando? Existe uma linguagem nesse processo, mas ela não é óbvia. Ela não se apresenta de forma direta. Ela precisa ser discernida. E é exatamente aí que muitas pessoas perdem o que Deus está fazendo, porque não entendem a linguagem do silêncio, não reconhecem o agir invisível e acabam interrompendo processos que estavam prestes a gerar transformação. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um motivo para esse momento. Existe uma razão para esse silêncio. Nos próximos minutos você vai começar a entender algo que poucos percebem. Porque há momentos em que Deus parece ausente, mas na verdade está mais presente do que nunca.
E se você não entender isso, pode interpretar tudo errado e se afastar justamente quando deveria permanecer. Quando Deus parece ausente, mas não está, existe um momento na caminhada em que tudo dentro de você começa a questionar. Você olha ao redor, olha para dentro e não encontra respostas claras. As orações parecem não ter retorno, as decisões ficam mais difíceis e aquela sensação de proximidade com Deus parece distante. E então um pensamento começa a se formar, silencioso, mas constante. Se Deus estivesse aqui, eu não estaria me sentindo assim. Esse é um dos pensamentos mais perigosos que alguém pode alimentar, porque ele nasce da percepção limitada do que é sentir e do que é a presença de Deus. Nem sempre a presença de Deus se manifesta como alívio imediato. Nem sempre ela vem acompanhada de paz constante ou respostas rápidas. Há momentos em que Deus está agindo profundamente, mas de uma forma que não ativa suas emoções, não confirma suas expectativas e não segue o padrão que você aprendeu a reconhecer. Você foi condicionado a associar Deus com sensação, com sinais com clareza. Mas Deus não se limita a isso. Existem fases em que Ele retira as confirmações externas para desenvolver algo mais sólido dentro de você. Ele não se afasta, Ele aprofunda. Ele não abandona, Ele amadurece. Só que esse processo não é confortável, porque ele exige que você continue caminhando mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem ter garantias visíveis. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Um lugar onde sua fé não pode mais depender do que você sente. Um lugar onde continuar não faz sentido lógico, mas ainda assim, algo dentro de você não permite desistir. Isso não é confusão. Isso é um chamado para um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Um nível onde a fé não é sustentada por emoções, mas por convicção. Existe uma passagem que diz que andamos por fé e não pelo que vemos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual que precisa ser vivida. E viver isso significa continuar mesmo quando tudo dentro de você pede uma prova, um sinal, uma resposta. Significa permanecer quando não há confirmação externa, quando tudo parece em silêncio. O que você está sentindo agora pode parecer ausência, mas na verdade é transição. Deus está te levando de um lugar onde você dependia de sinais para um lugar onde você aprende a confiar sem precisar deles. Isso não significa que Ele não fala, significa que Ele está falando de outra forma. Uma forma mais profunda, mais silenciosa, mais transformadora. E é exatamente nesse ponto que muitos retrocedem, porque não conseguem sustentar a fé sem sentir, não conseguem permanecer sem entender, e acabam interpretando o silêncio como rejeição, quando na verdade é um convite. Um convite para confiar além da lógica, para permanecer além das emoções, para continuar mesmo sem ver. Agora percebe algo importante. Mesmo com todas essas dúvidas, você ainda está aqui. Mesmo sem respostas claras, você ainda busca. Mesmo com esse silêncio, você ainda sente que existe algo maior acontecendo. Isso já é um sinal, porque quem realmente se desconecta, para de buscar. Quem realmente se afasta, não se importa mais. Mas você ainda se importa, ainda questiona, ainda deseja entender. Isso mostra que Deus não se afastou de você. Mostra que existe uma conexão ativa, mesmo que silenciosa. Mostra que o processo continua acontecendo, mesmo que você não consiga ver. E se você aprender a permanecer nesse lugar, sem fugir, sem desistir, algo dentro de você vai começar a se fortalecer de uma forma que nunca aconteceu antes. Porque existe um tipo de dor que não é destruição, é preparação. Existe um tipo de silêncio que não é ausência, é profundidade. E o que você está vivendo agora pode ser exatamente o início de um encontro que você nunca experimentou antes. Mas antes desse encontro acontecer, existe algo que você precisa entender. Nem toda dor é aleatória. Algumas dores são sinais claros de que algo novo está prestes a começar. E se você não compreender isso, pode resistir ao processo que foi enviado para transformar você.
O tipo de dor que precede um encontro com Deus. Existe uma dor específica que não aparece de forma repentina e nem vai embora facilmente. Ela chega de forma silenciosa, se instala aos poucos e começa a tocar áreas profundas que você nem sabia que ainda estavam feridas. Não é uma dor comum, porque ela não está ligada apenas às circunstâncias externas. Mesmo quando tudo parece estar funcionando ao seu redor, por dentro algo continua inquieto, como se existisse um vazio que nada consegue preencher. Esse tipo de dor não é destrutivo, embora pareça. Ele é revelador. Ele expõe aquilo que estava escondido, aquilo que foi ignorado, aquilo que você aprendeu a suportar sem tratar. E quando isso começa a vir à tona, a primeira reação é desconforto. Você tenta entender, tenta organizar, tenta controlar, mas percebe que não está no comando desse processo. Isso assusta, porque te coloca diante de uma realidade que não pode mais ser evitada. Talvez você tenha passado muito tempo seguindo no automático, resolvendo o que era urgente, lidando com o que era visível, mas deixando de lado aquilo que era interno. E agora, de repente, tudo aquilo que foi deixado para depois começa a se manifestar de uma só vez. Pensamentos antigos voltam. Sentimentos que você acreditava ter superado reaparecem. Questionamentos que você nunca quis enfrentar começam a surgir com força. Isso não acontece por acaso. Existe um padrão espiritual nesse tipo de processo. Antes de um encontro verdadeiro com Deus, muitas estruturas internas precisam ser expostas. Não porque Deus quer te ferir, mas porque Ele quer te libertar. E não existe libertação sem confronto. Não existe cura sem revelação. O que está vindo à superfície agora não é para te destruir, é para ser tratado de uma vez por todas. O problema é que, quando essa dor começa, a tendência natural é fugir, buscar distração, ocupar a mente, evitar o silêncio, preencher o tempo com qualquer coisa que impeça você de sentir. Só que quanto mais você tenta fugir, mais essa dor encontra caminhos para voltar. Porque ela não é opcional, ela é necessária. Ela faz parte de um processo que não pode ser interrompido sem consequências. Existe uma diferença entre uma dor que te paralisa e uma dor que te conduz. A dor que te paralisa te afasta da verdade, te prende no medo, te faz desistir. Mas a dor que te conduz, mesmo sendo difícil, te leva para um lugar de transformação. E se você observar com atenção, vai perceber que apesar de todo o desconforto, algo dentro de você está sendo despertado, uma sensibilidade maior, uma percepção mais profunda, um desejo de entender algo que vai além do superficial. É nesse ponto que muitos não conseguem avançar, porque confundem esse processo com fraqueza, com retrocesso, com perda de controle. Mas na verdade, é exatamente o oposto. É o início de um alinhamento. Deus começa a remover camadas que não pertencem mais a você, começa a revelar áreas que precisam ser restauradas. Começa a trabalhar onde ninguém mais pode alcançar. Existe uma passagem que diz que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado, no livro dos Salmos, capítulo 34. Isso não é apenas uma promessa de consolo, é uma revelação de proximidade. O quebrantamento não afasta Deus, ele atrai a presença dele. E talvez o que você está vivendo agora seja exatamente isso, um quebrantamento que prepara o caminho para algo mais profundo. Agora presta atenção em algo importante. Essa dor que você está sentindo não é um sinal de que você está se afastando de Deus. É um sinal de que você está sendo levado para mais perto do que nunca esteve. Só que esse caminho não é confortável, porque ele exige que você deixe para trás versões antigas de si mesmo, crenças que não sustentam mais, formas de pensar que precisam ser renovadas. E é por isso que você não consegue voltar a ser como antes. Algo mudou. Mesmo que você tente ignorar, mesmo que você tente voltar ao que era confortável, não encaixa mais. Porque quando Deus começa um processo, ele não volta atrás. Ele continua até completar aquilo que começou dentro de você. Mas existe algo acontecendo nesse silêncio que você ainda não percebeu completamente. Não é apenas sobre dor, não é apenas sobre exposição,
é sobre ação. Existe uma presença atuando de forma constante, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta da forma que esperava. E se você entender quem está agindo nesse processo, tudo começa a fazer mais sentido. Porque não é você sozinho tentando se reconstruir. Existe alguém trabalhando dentro de você, sustentando você, direcionando você, mesmo quando você acha que não consegue continuar. O papel do Espírito Santo no silêncio. Existe uma presença que não faz barulho, não força respostas e não invade o seu espaço, mas permanece ali, constante, firme, sustentando você mesmo quando você não percebe. Essa presença não depende do que você sente, não se limita ao que você entende, e não se afasta quando você se confunde. O Espírito Santo age exatamente onde você não consegue alcançar, no lugar mais profundo da sua alma, onde palavras não chegam e onde ninguém mais consegue tocar. Talvez você esteja esperando uma intervenção visível, algo claro, algo que confirme de forma imediata que Deus está com você. Mas o Espírito Santo não trabalha apenas no visível. Ele trabalha no invisível, no silêncio, no detalhe, naquilo que não pode ser explicado facilmente. Enquanto você busca respostas externas, Ele está ajustando coisas internas que vão sustentar você no futuro. Existe um tipo de consolo que não vem acompanhado de explicações. Você não entende por que ainda está de pé, não entende por que não desistiu, não entende por que ainda existe algo dentro de você que insiste em continuar. Isso não é força sua, isso é ação do Espírito Santo. Ele consola sem precisar de palavras, ele fortalece sem precisar de evidência, ele sustenta quando você já não encontra motivos para continuar. Existe uma passagem que diz que o Espírito ajuda em nossa fraqueza. Na carta aos Romanos, capítulo 8. Isso significa que quando você chega no limite, quando suas forças acabam, quando sua mente não consegue mais organizar o que está sentindo, Ele entra exatamente ali. Não para tirar você do processo, mas para garantir que você não seja destruído por ele. Você pode não perceber, mas há momentos em que decisões que você quase tomou foram interrompidas. Pensamentos que poderiam ter te levado para um lugar mais escuro foram neutralizados. Impulsos que poderiam ter te afastado completamente foram contidos. Isso não é coincidência. Isso é direção. Isso é cuidado. Isso é o Espírito Santo agindo de forma silenciosa, protegendo você de caminhos que você não consegue ver completamente. O problema é que muitas vezes você interpreta a ausência de sinais como ausência de ação. Você pensa que porque não ouviu nada, nada aconteceu. Mas o Espírito Santo não precisa de barulho para agir. Ele não precisa de confirmação externa para trabalhar. Ele se move no íntimo, na consciência, na percepção, naquele incômodo que você não consegue ignorar, naquela sensação de que algo precisa mudar. Existe um direcionamento acontecendo dentro de você, mesmo que você ainda não tenha clareza. Pequenos ajustes estão sendo feitos, pensamentos estão sendo reposicionados, sentimentos estão sendo reorganizados. Você não está parado, você está sendo trabalhado. Só que esse tipo de trabalho não é visível imediatamente. Ele se revela com o tempo, conforme você permanece no processo. Agora percebe algo importante. Mesmo em meio a tudo isso, você não perdeu completamente o senso de certo e errado. Você ainda consegue perceber quando algo não está alinhado. Você ainda sente quando algo não faz sentido. Você ainda busca algo maior. Isso não vem de você sozinho. Isso é o Espírito Santo mantendo você conectado, mesmo quando tudo parece confuso. Ele não está esperando você estar forte para agir. Ele age na sua fraqueza. Ele não exige que você entenda tudo. Ele trabalha mesmo quando você não entende nada. Ele não se afasta quando você questiona. Ele permanece, porque a presença dele não depende da sua estabilidade emocional. Depende do propósito que ele está cumprindo em você. E talvez o que você mais precise entender agora é que você não está sustentando esse processo sozinho. Existe uma força que não vem de você. Existe uma direção que não depende da sua lógica. Existe um cuidado que vai além daquilo que você consegue perceber. E reconhecer isso muda completamente a forma como você encara o que está vivendo.
Porque quando você entende que existe alguém agindo dentro de você, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um ambiente de transformação. E quanto mais você resiste a esse ambiente, mais difícil ele se torna. Mas quando você começa a aceitar, a observar, a confiar, algo dentro de você começa a se alinhar de forma diferente. Mas existe uma razão pela qual você ainda se sente confuso, mesmo com tudo isso acontecendo. Existe um motivo pelo qual você não consegue explicar o que está sentindo, nem para si mesmo, nem para os outros. E entender isso é essencial para você não interpretar esse processo da forma errada. Por que você não consegue explicar o que está sentindo? Existe uma confusão dentro de você que não se resolve com palavras. Você tenta organizar o que está sentindo, tenta colocar em ordem, tenta dar um nome para isso, mas nada parece descrever exatamente o que está acontecendo. Não é só tristeza, não é só cansaço, não é só ansiedade. É uma mistura de coisas que não se encaixam em uma definição simples, e isso te deixa ainda mais inquieto. Talvez você já tenha tentado explicar para alguém e percebeu que, no meio da conversa, as palavras não faziam sentido nem para você. Como explicar algo que você mesmo não entende? Como traduzir um sentimento que muda o tempo todo? Em um momento você parece estar bem, no outro tudo pesa de novo. Em um instante você sente esperança, no outro parece que tudo se apaga. Essa instabilidade não é fraqueza, é sinal de que existe um processo mais profundo acontecendo. Nem tudo que acontece dentro de você pode ser interpretado pela mente. Existem níveis da alma que não respondem à lógica, que não seguem uma linha racional e que não se organizam de forma clara. E quando você tenta forçar uma explicação, a frustração aumenta, porque parece que nada se encaixa. Isso acontece porque você está tentando traduzir algo espiritual com ferramentas puramente emocionais ou racionais. Existe uma dimensão do agir de Deus que ultrapassa o entendimento humano. A própria Escritura revela que há uma paz que excede todo o entendimento, na carta aos Filipenses, capítulo 4. Isso significa que existem experiências que não são compreendidas primeiro, mas vividas primeiro. E só depois, com o tempo, começam a fazer sentido. O que você está vivendo agora pode ser exatamente isso. Um processo que ainda não chegou na fase da clareza, mas já está acontecendo na fase da transformação. E enquanto a transformação acontece, é natural que exista confusão, porque as estruturas antigas ainda estão sendo desmontadas e as novas ainda não estão totalmente formadas. Pensa em algo sendo reconstruído por dentro. Enquanto está no meio da obra, parece bagunçado, parece desorganizado, parece até pior do que antes. Mas isso não significa que está dando errado. Significa que está sendo feito algo novo. E o novo no início sempre parece estranho, porque você ainda não está acostumado com ele. Existe também outro ponto importante. Você foi acostumado a entender tudo para se sentir seguro. Mas nesse processo, Deus não está te dando controle, Ele está te ensinando confiança. E confiar sem entender é uma das experiências mais desafiadoras que alguém pode viver, porque exige que você permaneça mesmo sem ter respostas claras, mesmo sem ter garantia, mesmo sem ter explicação. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se perde, porque não suportam a falta de clareza, preferem voltar para o que era conhecido, mesmo que não fosse saudável, só para recuperar a sensação de controle. Mas você não consegue mais fazer isso, percebe? Algo mudou dentro de você. Aquilo que antes parecia suficiente agora não preenche mais. Aquilo que antes fazia sentido, agora parece vazio. Isso não é perda, é avanço. Só que o avanço, quando ainda não está completo, parece confusão, parece instabilidade. Parece que você não sabe mais quem você é, ou para onde está indo. Mas na verdade, você está deixando de ser quem era para se tornar quem precisa ser. E essa transição não acontece de forma linear. Ela acontece em camadas. Agora percebe algo muito importante. Mesmo sem entender, você continua sentindo que existe algo maior por trás disso tudo. Você pode estar confuso, mas não está indiferente.
Você pode não ter respostas, mas ainda existe uma busca dentro de você. E isso é um sinal claro de que esse processo não é vazio, não é aleatório, não é sem direção. Mas existe um risco nesse momento. Um risco que muitas pessoas não percebem e que pode comprometer tudo o que está sendo construído dentro delas. Porque quando você não entende o que está vivendo, a tendência é ignorar, minimizar ou tentar sair disso o mais rápido possível. E é exatamente nesse ponto que muitos interrompem aquilo que poderia transformar completamente a vida deles. Porque não reconheceram o valor desse momento, não entenderam a importância desse processo e acabaram tratando algo profundo como se fosse algo passageiro. O perigo de ignorar esse momento. Existe um momento na vida que parece apenas mais uma fase difícil, mais um período confuso, mais um capítulo que você quer atravessar rápido para voltar ao normal. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque nem tudo o que parece passageiro é descartável. Existem fases que carregam decisões invisíveis, mudanças internas e alinhamentos que definem o que vem depois. E se você trata esse momento como algo qualquer, pode perder algo que não volta. Ignorar o que você está vivendo agora não vai fazer isso desaparecer. Pode até dar uma sensação momentânea de alívio, porque você se distrai, ocupa a mente, preenche o tempo, evita pensar. Mas tudo isso é superficial. O que está sendo trabalhado dentro de você continua ativo, esperando ser reconhecido, entendido e vivido até o fim. Quando você ignora, você não resolve, você apenas adia. E aquilo que é adiado retorna com mais força, com mais intensidade, com mais urgência. Talvez você já tenha tentado fazer isso antes. Fingir que não está acontecendo nada, seguir como se estivesse tudo bem, se convencer de que é só uma fase e que logo passa. Mas no fundo você sabe que não é tão simples assim. Existe algo diferente dessa vez. Algo mais profundo, mais persistente, mais difícil de ignorar completamente. Isso não é coincidência. Isso é um ponto de decisão. Existe uma passagem que fala sobre não endurecer o coração quando ouvimos a voz de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 3. Isso significa que existem momentos específicos em que Deus está falando de forma mais direta, mais intensa, mais próxima. E nesses momentos, a forma como você responde define o que acontece depois. Não responder também é uma resposta. Ignorar também é uma escolha. O perigo não está apenas em não entender. O perigo está em não querer entender, em não se permitir entrar nesse processo, em resistir ao que está sendo revelado. Porque quando você resiste, você trava o fluxo daquilo que Deus está tentando fazer. Não porque Ele perde o controle, mas porque você fecha o espaço onde Ele estava trabalhando. E percebe algo importante. Esse tipo de processo não acontece o tempo todo. Existem janelas espirituais, momentos em que algo é liberado, em que algo é iniciado, em que algo é convidado a acontecer dentro de você. E se você deixa esse momento passar, pode levar muito tempo até que algo semelhante aconteça novamente. Não porque Deus não queira agir, mas porque você perdeu o tempo de resposta. Talvez você esteja tentando se proteger da dor, tentando evitar o desconforto, tentando manter o controle. Mas o controle, nesse momento, é o que mais te limita. Porque o que Deus está fazendo não cabe dentro do seu controle. Não cabe dentro da sua lógica. Não cabe dentro do que você planejou. E quanto mais você tenta manter tudo organizado do seu jeito, mais difícil se torna perceber o que está sendo feito de outra forma. Existe também uma ilusão nesse processo. A ilusão de que você pode voltar para como era antes. Mas você já percebeu que isso não está funcionando? Aquilo que antes te distraía, agora não satisfaz. Aquilo que antes te ocupava, agora não preenche. Aquilo que antes fazia sentido, agora parece raso. Isso acontece porque você já avançou internamente, mesmo sem perceber completamente. E ignorar esse momento é tentar voltar para um lugar que já não comporta mais quem você está se tornando. Agora pensa comigo com sinceridade. E se esse momento for exatamente o ponto que define a direção da sua vida daqui para frente?
E se aquilo que você está vivendo agora for o início de algo que você ainda não consegue enxergar, mas que precisa da sua atenção para acontecer completamente? Ignorar isso não é neutro. Ignorar isso tem consequência. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse silêncio que você precisa começar a perceber. Porque Deus não está apenas permitindo esse processo. Ele está se comunicando através dele. Existe uma linguagem nesse lugar que não é óbvia, que não é direta, mas que carrega direção, resposta e transformação. E se você não aprender a reconhecer essa linguagem, pode passar exatamente pelo que deveria te transformar sem ser transformado. A linguagem de Deus, na dor silenciosa. Existe uma forma de Deus falar que não se parece com o que você aprendeu a esperar. Não vem como uma voz audível, não vem como uma resposta direta, não vem como algo que elimina imediatamente a dor. Ele fala de um jeito mais profundo, mais sutil, mais transformador. E se você não entender essa linguagem, pode estar sendo direcionado agora mesmo e ainda assim não perceber. Deus não se limita a palavras. Ele usa processos. Ele usa sensações. Ele usa movimentos internos que, à primeira vista, parecem desconforto, mas que na verdade carregam significado. Aquilo que te incomoda, aquilo que insiste em voltar, aquilo que você não consegue ignorar, pode ser exatamente a forma como Deus está chamando a sua atenção. Existe uma tendência natural de buscar Deus apenas em momentos claros, em respostas evidentes, em sinais que confirmam aquilo que queremos ouvir. Mas existe uma comunicação muito mais profunda acontecendo nos momentos em que nada parece claro. Porque é nesse lugar que você não depende da confirmação externa, você começa a desenvolver discernimento interno. Perceba o que tem se repetido dentro de você. Certos pensamentos que voltam, certas perguntas que não se calam, certas áreas da sua vida que começaram a incomodar de forma diferente. Isso não é aleatório. Deus não trabalha no caos. Ele trabalha com propósito. E quando algo começa a se repetir internamente, é porque há algo sendo apontado, revelado, direcionado. Existe também a linguagem do vazio. Aquela sensação de que algo que antes preenchia já não funciona mais. Lugares, hábitos, pensamentos, até relacionamentos que antes pareciam suficientes, agora parecem rasos. Isso não é perda sem sentido. Isso é Deus removendo aquilo que já não sustenta o que Ele quer construir dentro de você. Existe a linguagem da quebra. Momentos em que você percebe que certas estruturas internas não estão mais firmes. Crenças que você tinha começam a ser questionadas. Formas de pensar começam a se desfazer. Certezas começam a perder força. Isso não é confusão aleatória. Isso é reconstrução. Deus não mantém estruturas que não estão alinhadas com aquilo que Ele quer fazer. E existe a linguagem do incômodo. Aquela sensação de que algo precisa mudar, mesmo que você não saiba exatamente o que. Uma inquietação que não te deixa permanecer confortável, que não te permite continuar no mesmo lugar emocional ou espiritual. Esse incômodo não é para te perturbar, é para te mover. Existe uma passagem em que Deus fala através de um sussurro suave, não em vento forte, nem em terremoto, nem em fogo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Isso revela que nem sempre a voz de Deus vem da forma mais intensa externamente, mas muitas vezes na forma mais silenciosa internamente. E só percebe quem está disposto a prestar atenção além do óbvio. O problema é que você pode estar tentando silenciar exatamente aquilo que precisa ser ouvido. Pode estar buscando distração para não sentir, ocupação para não pensar, respostas rápidas para não enfrentar o processo. E ao fazer isso, você não elimina o que Deus está falando, você apenas adia a compreensão. Agora percebe algo essencial. Deus não está distante esperando você acertar. Ele está presente se comunicando, mesmo que você ainda não tenha entendido completamente. E quanto mais você começa a observar, a refletir, a não fugir do que está sentindo, mais essa linguagem começa a se tornar clara. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo além dessa comunicação. Porque enquanto Deus fala através desse processo, Ele também está tratando áreas específicas dentro de você. Áreas que foram feridas
ignoradas ou mal resolvidas. E mesmo sem você perceber completamente, algo dentro de você já começou a ser curado. O que está sendo curado dentro de você agora? Existe uma obra acontecendo dentro de você que não faz barulho, não aparece por fora e muitas vezes nem é percebida no início. Enquanto você tenta entender o que está sentindo, algo mais profundo já começou a ser tratado. Não é superficial, não é momentâneo. É um processo de cura que alcança áreas que ficaram abertas por muito tempo, mesmo que você tenha aprendido a conviver com elas. Talvez você tenha carregado dores antigas, sem perceber o peso real que elas tinham. Situações que você achou que já tinha superado, palavras que você ouviu e guardou, experiências que moldaram a forma como você se vê, como você se relaciona e até como você se aproxima de Deus. Tudo isso vai se acumulando em silêncio, criando padrões internos que passam a influenciar suas decisões sem que você perceba. Agora, de repente, essas áreas começam a se manifestar. Não porque você está piorando, mas porque está sendo exposto àquilo que precisa ser curado. Deus não trata apenas o que é visível. Ele alcança aquilo que ficou escondido, aquilo que você aprendeu a ignorar, aquilo que parecia resolvido, mas nunca foi realmente restaurado. Existe uma diferença entre esconder uma dor e curar uma dor. Esconder permite que você siga funcionando, mas mantenha a raiz intacta. Curar exige que você encare, que você sinta, que você permita que aquilo seja tocado novamente. Mas dessa vez, não para ferir, e sim para transformar. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de você agora. Pode ser que você esteja percebendo reações diferentes. Situações que antes não te afetavam tanto agora mexem com você. Palavras que antes passavam despercebidas agora tocam mais fundo. Isso não é fraqueza, é sensibilidade sendo restaurada. Quando Deus começa a curar, Ele também devolve a capacidade de sentir de forma correta, sem os bloqueios que foram criados para a proteção. Existe também um processo de quebra de padrões. Formas automáticas de pensar, reagir e interpretar situações começam a ser confrontadas. Aquilo que você sempre fez sem questionar agora parece não fazer mais sentido. Isso acontece porque a cura não é apenas emocional. Ela é também mental e espiritual. Deus não quer apenas aliviar o que você sente. Ele quer transformar a forma como você vive. Existe uma passagem que diz que Deus cura os quebrantados de coração e trata suas feridas. No livro dos Salmos, capítulo 147. Isso não é apenas uma promessa distante. É algo que acontece de forma real, prática e contínua. A cura não acontece de uma vez só. Ela acontece em camadas conforme você permite que Deus alcance cada parte da sua história. E talvez o mais difícil nesse processo seja aceitar que você precisa ser curado em áreas que você acreditava já estar bem, porque isso confronta a imagem que você criou de si mesmo. Mas reconhecer isso não diminui você. Pelo contrário, abre espaço para algo novo ser construído de forma mais sólida e verdadeira. Agora percebe algo importante. Mesmo em meio à dor, existe algo diferente acontecendo. Existe uma percepção maior, uma consciência mais clara, uma sensibilidade que antes não estava presente. Isso é sinal de que a cura já começou. Mesmo que você não veja o resultado final, o processo já está em andamento. Mas existe algo que acompanha toda a cura profunda. Existe uma resistência invisível, uma oposição que tenta impedir que esse processo seja concluído. Porque toda transformação real gera confronto. E muitas vezes, esse confronto não é apenas interno, ele é também espiritual. E se você não entender essa dimensão, pode interpretar essa resistência de forma errada e acabar recuando exatamente quando deveria avançar. A batalha invisível que você está enfrentando. Existe uma dimensão do que você está vivendo que não é apenas emocional nem apenas mental. Existe uma batalha acontecendo que você não vê, mas sente os efeitos. É aquela resistência que surge sem explicação, aquele peso que aparece mesmo quando nada externo mudou, aquela dificuldade de permanecer firme exatamente quando você decide avançar. Isso não é coincidência. Isso é confronto. Toda vez que algo dentro de você começa a ser transformado, existe uma oposição.
Porque mudança real rompe padrões, quebra ciclos e te tira de lugares onde você estava limitado. E tudo aquilo que te mantinha preso não aceita essa ruptura de forma passiva. Por isso, quanto mais você se aproxima de uma transformação verdadeira, mais você percebe esse tipo de pressão interna. Talvez você tenha notado que, justamente quando tenta se aproximar mais de Deus, sua mente fica mais agitada. Pensamentos negativos surgem com mais força, distrações aumentam, o desânimo aparece sem motivo claro. Isso não significa que você está retrocedendo. Significa que você entrou em um nível onde existe disputa. E essa disputa não é visível, mas é real. Existe uma passagem que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais, na carta aos Efésios, capítulo 6. Isso revela que nem tudo o que você enfrenta pode ser explicado apenas pelo que está ao seu redor. Existem influências que tentam te afastar, te confundir, te enfraquecer, principalmente quando você está prestes a avançar. O problema é que, quando você não entende isso, você começa a culpar a si mesmo. Acha que está falhando, que não é forte o suficiente, que não tem fé o bastante. Mas nem tudo é sobre falta de força. Às vezes, é exatamente o contrário. Você está sendo pressionado porque está avançando, não porque está parado. Existe também uma estratégia silenciosa nessa batalha. Não é sempre algo direto, claro ou evidente. Muitas vezes vem em forma de dúvida. Dúvida sobre você, dúvida sobre Deus, dúvida sobre o processo. Pequenos questionamentos que parecem inofensivos, mas que, se alimentados, começam a enfraquecer sua posição. E percebe como isso acontece de forma sutil. Não vem como uma certeza negativa, vem como uma pergunta interna. Será que isso faz sentido? Será que vale a pena continuar? Será que algo realmente vai mudar? E se você não percebe de onde isso vem, começa a tratar essas dúvidas como verdades e não como ataques. Existe também o desgaste. Uma tentativa constante de te cansar, de te fazer perder a motivação, de te fazer desistir pelo cansaço e não pela decisão. Porque quando você está cansado, você não analisa com clareza, você apenas quer parar. E é nesse momento que muitos abandonam processos importantes, não porque entenderam algo diferente, mas porque não suportaram a pressão. Mas presta atenção nisso. Se existe resistência, é porque existe algo valioso sendo protegido dentro de você. Ninguém luta contra aquilo que não representa ameaça. Essa batalha não está acontecendo porque você está perdido, mas porque você está sendo alinhado com algo que tem propósito. Agora percebe algo essencial. Mesmo com toda essa pressão, você ainda não desistiu completamente. Algo dentro de você ainda resiste, ainda quer entender, ainda quer continuar. Isso mostra que, apesar da batalha, você não está desprotegido. Existe algo sustentando você, mesmo quando tudo parece pesado. E quanto mais você entende isso, mais você deixa de se culpar e começa a se posicionar. Porque não se trata apenas de suportar, se trata de permanecer com consciência. Saber que existe uma batalha muda a forma como você reage a ela. Mas existe um ponto ainda mais profundo nesse processo. Porque em meio a toda essa batalha, existe uma sensação constante que talvez você não tenha entendido ainda. Uma sensação de fraqueza que parece aumentar exatamente quando você mais precisa de força. E entender isso pode mudar completamente a forma como você encara o que está vivendo agora. Por que você se sente mais fraco, justo agora? Existe uma sensação que te incomoda profundamente, como se algo dentro de você tivesse diminuído a intensidade, como se a força que você costumava ter não estivesse mais disponível da mesma forma. Você tenta reagir como antes, tenta se motivar, tenta se fortalecer, mas percebe que não responde igual. E isso gera uma dúvida silenciosa. Por que justo agora, no momento em que eu mais preciso, eu me sinto mais fraco? Essa sensação não é um erro no processo. Ela faz parte dele. Existe um tipo de força que você construiu ao longo do tempo, baseada em controle, em respostas rápidas, em conseguir lidar com tudo sem parar para sentir. Essa força te ajudou até aqui,
mas ela não é suficiente para o próximo nível que Deus quer te levar. E por isso, ela começa a ser desconstruída. Você está sendo levado para um lugar onde não pode mais depender apenas da sua capacidade. Não pode mais sustentar tudo sozinho. Não pode mais resolver tudo com a mesma lógica. Não pode mais esconder o que está sentindo para continuar funcionando. Isso não é fraqueza no sentido de perda. É fraqueza no sentido de abertura. Uma abertura para algo novo entrar. Existe uma passagem que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Isso revela um princípio que não é natural para a mente humana. Nós fomos ensinados a valorizar a força, a independência, o controle. Mas espiritualmente é na fraqueza que você se torna mais sensível, mais dependente e mais disponível para que Deus atue de forma real. Percebe como quando você se sente forte, você tende a confiar mais em si mesmo, tende a resolver, decidir e agir sem consultar profundamente a Deus. Mas quando a fraqueza chega, você não tem essa opção. Você precisa parar, precisa reconhecer seus limites, precisa buscar algo além de você. E é exatamente nesse ponto que a conexão se aprofunda. Talvez você esteja interpretando essa fase como um retrocesso, como se estivesse voltando atrás, como se estivesse perdendo algo que já tinha conquistado. Mas, na verdade, você está sendo preparado para uma forma diferente de viver. Uma forma que não depende da sua força constante, mas da presença constante de Deus. Existe também um esvaziamento acontecendo. Certas certezas estão sendo removidas. Certas seguranças estão sendo questionadas. Certas estruturas internas estão sendo abaladas. Isso cria uma sensação de instabilidade, porque aquilo que antes sustentava você já não está mais funcionando da mesma forma. Mas esse esvaziamento não é para te deixar sem nada, é para criar espaço. Espaço para uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de se posicionar. Espaço para que Deus construa algo que não se baseia apenas no que você consegue controlar, mas no que Ele quer estabelecer dentro de você. E isso exige que você passe por um momento onde não tem todas as respostas, onde não tem toda a força, onde não tem toda a clareza. Agora percebe algo importante. Mesmo se sentindo assim, você não foi destruído. Você pode estar cansado, confuso, mais sensível, mas ainda está aqui. Ainda está ouvindo, ainda está buscando, ainda está tentando entender. Isso significa que a fraqueza que você sente não é o fim. É o meio de um processo. E se você continuar tentando resistir a isso, tentando voltar para o padrão antigo, tentando recuperar uma força que não serve mais para essa fase, vai prolongar esse processo desnecessariamente. Mas se você aceitar, se permitir, se abrir para o que está sendo feito, algo começa a mudar. Porque existe um próximo passo acontecendo dentro de você. E esse passo não é apenas sobre sentir ou entender. É sobre reconstruir. Deus não está apenas removendo, Ele está preparando algo novo para ser estabelecido no lugar do que foi quebrado. E quando essa reconstrução começa, ela atinge áreas que você nem imaginava que precisavam ser transformadas. O processo de reconstrução interior. Existe um momento no processo em que você percebe que não se trata mais apenas de sentir ou entender, mas de ser reconstruído. Algo dentro de você foi mexido, exposto, quebrado, e agora não pode simplesmente voltar ao que era antes. Porque o que Deus inicia, Ele não deixa incompleto. Quando Ele toca uma área, Ele transforma aquela área por inteiro. A reconstrução não começa com algo novo sendo colocado. Começa com o que não serve mais sendo removido. E é exatamente isso que torna esse processo tão desconfortável. Porque você sente a perda antes de perceber o ganho. Você sente o vazio antes de entender o preenchimento. Você percebe o que está sendo tirado antes de enxergar o que será construído. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Pensamentos que antes eram firmes já não parecem tão seguros. Decisões que antes eram naturais agora são questionadas. Formas de agir que você sempre teve já não funcionam da mesma maneira. Isso cria uma sensação de desorientação, como se você não soubesse mais exatamente quem você é
ou como deve reagir. Mas isso não é perda de identidade, é reconstrução de identidade. Deus não está tirando quem você é. Ele está removendo o que foi construído em cima de dores, de experiências mal resolvidas e de crenças que não estavam alinhadas com a verdade. Ele está separando o que é a essência do que foi adaptação. Existe uma passagem que diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente, na carta aos Romanos, capítulo 12. Isso não é algo superficial. Renovar a mente significa mudar a forma como você interpreta a vida, como você reage, como você se posiciona. E isso não acontece de uma vez só. Acontece através de um processo contínuo. Durante essa reconstrução, você pode sentir que está no meio de algo inacabado, como se estivesse em transição, sem um ponto fixo. E isso gera insegurança, porque o ser humano busca estabilidade. Mas a estabilidade que você conhecia estava baseada em estruturas que não eram suficientes para sustentar o que está sendo formado agora. Deus não reconstrói por cima de bases comprometidas. Ele refaz desde a raiz. E isso significa que áreas que você nunca imaginou que seriam tocadas começam a ser ajustadas. Sua forma de se ver, sua forma de confiar, sua forma de lidar com o passado, tudo começa a ser reposicionado. E nesse processo, existe uma tendência de querer acelerar, de querer pular etapas, de querer chegar logo no resultado final, de querer voltar a se sentir estável o mais rápido possível. Mas a reconstrução não responde à pressa. Ela responde à profundidade. E quanto mais profunda ela for, mais sólida será. Agora percebe algo essencial. Mesmo que você ainda não veja o resultado, você já não é o mesmo. Existe algo diferente na forma como você percebe as coisas, na forma como você reage, na forma como você sente. Isso mostra que a reconstrução já começou, mesmo que ainda não esteja completa. E existe uma promessa implícita nesse processo. Deus não apenas remove, Ele estabelece. Ele não apenas quebra, Ele constrói. Ele não apenas expõe, Ele restaura. Mas para que isso aconteça de forma real, você precisa permanecer, precisa permitir, precisa não fugir quando o processo se torna desconfortável. Porque fugir agora não te leva de volta ao que era antes. Só interrompe o que está sendo construído. E o que está sendo construído é mais forte, mais alinhado e mais verdadeiro do que qualquer estrutura anterior. Mas existe algo que começa a surgir quando essa reconstrução avança. Um sinal silencioso, mas poderoso. Um indicativo de que, mesmo em meio ao processo, algo já está funcionando de forma diferente dentro de você. E reconhecer esse sinal muda completamente a forma como você encara tudo o que está vivendo. O sinal que confirma que Deus está agindo. Existe um sinal que não depende de circunstâncias, não depende de respostas externas e não depende de você estar bem o tempo todo. Um sinal que passa despercebido por muitos, mas que revela de forma clara que Deus está agindo dentro de você, mesmo no silêncio. E esse sinal não está fora, ele está dentro. Você ainda sente, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem entender tudo, você ainda sente algo. Existe uma sensibilidade que não desapareceu. Existe um incômodo quando algo não está certo. Existe um desejo de entender. Existe uma busca que continua, mesmo que em silêncio. Isso não é comum. Quando alguém realmente se desconecta, essa sensibilidade desaparece. Mas em você, ela permanece. Você ainda busca. Pode não ser da forma que gostaria, pode não ser com a intensidade que já teve, mas existe algo dentro de você que não aceita ficar totalmente distante. Algo que te puxa de volta, que te faz pensar, que te faz refletir. Mesmo quando você tenta ignorar, essa busca encontra um caminho para continuar. Isso é um sinal claro de que há uma conexão ativa. Você ainda não desistiu. Mesmo tendo motivos, mesmo se sentindo fraco, mesmo passando por momentos em que tudo parece sem sentido, você ainda está aqui. Ainda está tentando entender, ainda está ouvindo, ainda está se permitindo permanecer. Isso não é apenas resistência emocional.
Isso é sustentação espiritual. Existe uma passagem que diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Na carta aos Filipenses, capítulo 2. Isso significa que até o desejo de continuar não vem apenas de você. Existe algo sendo gerado dentro de você que te mantém em movimento, mesmo quando você não tem força suficiente para isso. Percebe como isso muda a forma de enxergar o que você está vivendo. Você pode não ter todas as respostas, mas ainda existe um querer. Você pode não entender o processo, mas ainda existe uma disposição. Você pode não ver o resultado, mas ainda existe uma continuidade. Isso é evidência de que o processo não parou, de que Deus não se afastou, de que algo está sendo conduzido dentro de você. Talvez você tenha focado tanto no que não está acontecendo, nas respostas que não vieram, nas mudanças que ainda não apareceram, que não percebeu o que já está acontecendo. Porque nem sempre o sinal de que Deus está agindo é externo. Muitas vezes é interno. É sutil, mas é constante. Existe também uma mudança na forma como você percebe as coisas. Aquilo que antes parecia normal agora incomoda. Aquilo que antes fazia sentido agora parece vazio. Aquilo que antes te prendia agora já não tem o mesmo poder. Isso não acontece por acaso. Isso é transformação. Isso é reposicionamento interno. E mesmo que você ainda tenha dúvidas, mesmo que ainda existam momentos de confusão, existe algo dentro de você que não é mais o mesmo. Existe uma consciência diferente, uma percepção mais profunda, uma sensibilidade que não existia antes. Isso mostra que o processo não está apenas acontecendo, ele já está produzindo efeito. Agora entende algo essencial. Você não está esperando Deus agir. Ele já está agindo. O que você está vivendo não é um intervalo, é um movimento. Não é uma pausa sem sentido, é um alinhamento em andamento. E reconhecer isso muda completamente a forma como você continua daqui para frente. Porque quando você entende que Deus já está trabalhando, você deixa de viver na expectativa de algo começar e passa a se posicionar dentro do que já começou. E isso traz uma nova postura, uma nova consciência, uma nova forma de permanecer. Mas existe uma pergunta que surge naturalmente a partir disso. O que fazer agora, sabendo que tudo isso está acontecendo? Como agir nesse silêncio, nesse processo, nesse momento que ainda não está completamente claro? E a forma como você responde a isso define a forma como esse processo continua dentro de você. O que fazer enquanto você está nesse silêncio? Existe um ponto em que entender já não é suficiente. É preciso se posicionar. Porque aquilo que você faz agora, no meio desse silêncio, define a profundidade da transformação que você vai viver. Não se trata de agir com pressa, nem de tentar resolver tudo de uma vez, mas de escolher como você permanece enquanto tudo está sendo trabalhado dentro de você. O primeiro passo é permanecer. Permanecer mesmo quando não faz sentido, mesmo quando você não sente nada diferente, mesmo quando tudo parece parado. Permanecer não é passividade, é decisão. É continuar presente no processo, sem fugir, sem se distrair ao ponto de ignorar o que está acontecendo. Existe uma força em permanecer que não é visível de imediato, mas que sustenta tudo o que está sendo construído. Depois disso, confiar sem entender. Isso vai contra tudo o que você aprendeu, porque você foi condicionado a confiar apenas quando tem clareza. Mas esse momento exige outro tipo de confiança. Uma confiança que não depende de explicação, que não depende de garantia, que não depende de controle. Confiar aqui é escolher acreditar que existe um propósito, mesmo sem conseguir enxergar o caminho completo. Também é necessário não fugir do processo. E fugir não é apenas sair fisicamente, é evitar sentir, é se distrair constantemente, é tentar preencher cada espaço para não encarar o que está dentro. Você pode até tentar fazer isso por um tempo, mas percebe que o silêncio sempre volta. Porque o processo não foi cancelado, apenas pausado. E quanto mais você foge, mais difícil se torna quando precisa encarar novamente.
Existe algo poderoso em permitir que o silêncio fale. Não tentar silenciar tudo com distrações. Não tentar resolver tudo com respostas rápidas, mas dar espaço para que aquilo que está sendo trabalhado dentro de você se revele no tempo certo. Isso exige paciência, exige sensibilidade, exige disposição para ouvir além do óbvio. Outro ponto essencial é cultivar intimidade, mesmo sem respostas. Não espere se sentir forte, não espere entender tudo para se aproximar de Deus. A intimidade verdadeira não acontece apenas nos momentos bons, ela se aprofunda nos momentos difíceis. É nesse lugar de silêncio que a conexão se torna mais real, mais sincera, mais profunda. Existe uma passagem que diz para aquietar e saber que Deus é Deus. No livro dos Salmos, capítulo 46. Isso não é apenas um convite para parar, é um chamado para confiar. Aquietar não é desistir, é cessar a tentativa de controlar tudo e reconhecer que existe algo maior conduzindo esse processo. Talvez você esteja tentando encontrar o próximo passo, a próxima direção, a próxima resposta. Mas e se o que você precisa agora não for um novo caminho, e sim permanecer no lugar onde Deus já está trabalhando? Nem sempre avançar significa mudar de direção. Às vezes, avançar é continuar exatamente onde você está, mas com uma nova consciência. E percebe como isso muda tudo. Você deixa de lutar contra o silêncio e começa a viver dentro dele. Deixa de ver esse momento como um problema e começa a enxergar como um processo. Deixa de buscar apenas respostas e começa a desenvolver relacionamento. Agora entende algo importante. Esse momento não é sobre fazer muito, é sobre ser transformado profundamente. Não é sobre agir o tempo todo, é sobre permitir que Deus atue onde você não consegue. E quanto mais você se alinha com isso, mais leve o processo se torna, mesmo que ainda exista intensidade. Mas existe algo que precisa ser dito para que esse processo se complete dentro de você. Existe uma verdade que, quando entendida, muda completamente a forma como você vê tudo o que viveu até aqui. Porque o silêncio que você enfrentou não foi o fim de nada. Foi o início de algo que você ainda não conseguia enxergar. Você passou por um silêncio que parecia vazio, mas agora começa a perceber que ele estava cheio de significado. Você enfrentou dias em que tudo parecia distante, confuso, pesado, mas nada disso foi em vão. Cada momento, cada sensação, cada dúvida, fez parte de um processo que estava acontecendo além do que seus olhos podiam ver. Você não foi abandonado. Você não foi esquecido. Em nenhum momento Deus se afastou de você. Mesmo quando você não sentia, Ele estava presente. Mesmo quando você não entendia, Ele estava conduzindo. Mesmo quando você pensou em desistir, algo dentro de você permaneceu. E esse algo não veio de você sozinho. Existe uma passagem que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, na carta aos Filipenses, capítulo 1. Isso significa que o que foi iniciado dentro de você não será deixado pela metade. Deus não começa algo para abandonar no meio. Ele continua, Ele sustenta, Ele finaliza. Agora você entende que o silêncio não era ausência, era preparação. Não era abandono, era profundidade. Não era um fim, era um começo sendo formado em um nível que você ainda não tinha alcançado antes. E tudo o que você viveu até aqui te trouxe exatamente para esse ponto de entendimento. Você não é mais o mesmo. Mesmo que externamente tudo ainda pareça parecido, internamente algo mudou. Sua forma de perceber, sua forma de sentir, sua forma de buscar não é mais igual. Existe uma consciência diferente, uma sensibilidade maior, uma conexão mais profunda sendo construída. E talvez você ainda não tenha todas as respostas, talvez ainda existam partes que não fazem sentido completo. Mas agora, você sabe que não precisa de todas as respostas para continuar. Porque você já entendeu o essencial. Deus está agindo. Deus está presente. Deus está conduzindo. E a partir desse momento, sua postura muda. Você não reage mais com desespero, você permanece com consciência,
Você não interpreta mais o silêncio como rejeição. Você reconhece como processo. Você não foge mais do que sente. Você permite que isso te leve para mais perto de Deus. Você não está sozinho. O que você sentiu foi real, mas não foi o fim da sua história. Existe algo sendo construído, algo sendo alinhado, algo sendo preparado. E no tempo certo, isso vai se tornar visível. O que hoje você viveu no silêncio, amanhã será entendido com clareza. Guarda isso dentro de você. O silêncio não foi perda. O silêncio foi cuidado. O silêncio foi direção. O silêncio foi o lugar onde Deus te encontrou, de uma forma que palavras não conseguiriam explicar. Agora segue com essa consciência. Permanece, confia, continua. Porque aquilo que começou em silêncio vai se manifestar no tempo certo. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que nunca esteve sozinho, nem por um segundo.